E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Camila da Simos, e nesse vídeo eu vou explicar como realizar a abertura de um chamado. Então, eu estou aqui no site da Simos, simos.com.br, e eu clico aqui em Suporte, Abrir o chamado. Aqui eu vou digitar o meu login e senha. Aqui nessa tela eu tenho a opção Chamados, Novo chamado via processo. Aqui eu vou selecionar a forma que eu quero abrir o chamado, eu vou abrir um processo de atendimento. E aqui eu vou colocar o produto. Então, no caso aqui, o produto Superos. O meu contato, a forma para entrar em contato, se é por Skype, se tem algum outro contato telefônico, a versão que eu estou utilizando o sistema. E o assunto. Pode ser solicitando uma instrução, uma dúvida, às vezes informando que a rotina não está se comportando da maneira que o usuário espera, ou então se aparece uma mensagem de erro. Por exemplo, essa telinha aqui. Ocorreu um erro aqui na tela de pedidos de compra. Então, aqui eu vou colocar assim o assunto, né, bem breve. Erro pedido de compra. E aqui eu vou informar qual que foi a ação que eu realizei. Então, ao gerar um pedido ou ao atualizar um pedido, vamos supor que seja essa ação, ocorre o seguinte erro. Então, aqui eu consigo carregar a imagem, se eu preferir anexar ela aqui, selecionar e colocar abrir, ele vai anexar aqui em cima, ou se eu preferir, eu posso só copiar essa imagem do meu print e colar aqui, que ela vai também aparecer no processo. Feito isso, eu vou dar um confirmar, pronto. Meu processo vai estar aberto e ele vai aparecer aqui na minha lista de meus chamados. Se eu quiser verificar todos os processos abertos pela empresa, eu clico aqui em todos, ou eu venho aqui chamados da empresa. Aí eu consigo visualizar todos os processos abertos aqui pela empresa, pelo código do cliente, né? Se não, vai aparecer apenas os meus chamados, que foram abertos na minha conta e na minha senha. Se eu precisar procurar de outras formas, a gente tem aqui uma tela de pesquisa. Essa tela de pesquisa a gente consegue procurar assim por texto, né, por assunto. Se eu tiver o número do processo, quiser vir por aqui também, aqui eu consigo ver, checar o estado do processo, ou então por um período específico. Eu clico aqui em procurar e ele vai aparecer aqui na minha tela de chamados. Se eu precisar, por exemplo, procurar um assunto que eu tenho alguma dúvida, aqui em FAQ, explorar, acesso clientes, a gente consegue visualizar algumas opções aqui, ó. Por exemplo, versões atuais. Aqui que eu consigo realizar o download de uma versão para atualização. Então, clicando aqui, por exemplo, no Superos, ele vai abrir aqui um drive para eu realizar o download. Se eu precisar de alguma outra informação, por exemplo, alguma rotina específica, aqui em manuais, a gente tem diversos treinamentos disponibilizados pela Simos para os clientes, né, para os usuários, podem ser acessados aqui também. Então, eu posso clicar simplesmente aqui e dar um Ctrl F e clicar por um assunto, por exemplo, rotina DDA. Tem as informações aqui, um vídeo de instrução da rotina. Além disso, no site da Simos, a gente tem também um acesso aqui em Suporte Wiki.
a gente tem um acesso aqui de todos os conteúdos disponibilizados em texto pela Sims. Além dos vídeos do YouTube, também temos conteúdos, material de apoio, né, de como realizar, por exemplo, um processo. Então, eu clicando aqui em processos, a gente tem o processo um pouco mais detalhado. Por exemplo, aqui tesouraria, movimento de caixa, tem instruções, né, para a utilização da rotina. Se eu vir aqui em FAQ, eu tenho aqui algumas instruções também gerais da rotina, em alguns casos. Em outros eu tenho soluções mais objetivas, né, para essa rotina. Então, por exemplo, aqui em cadastro, eu tenho aqui como solucionar um erro, por exemplo. Quando ocorre aqui, o que eu posso fazer para contornar ou para solucionar, né? Então, essas são as opções que a Sims disponibiliza. Caso apareça dessa forma, né, para fazer o login, pode entrar em contato com a gente, né, nos nossos canais de atendimento, para a gente disponibilizar o acesso ao cliente também. Ele tem o loginzinho. Então, aqui a gente tem também os contatos. Caso necessite entrar em contato com a gente, temos o e-mail. Estamos sempre disponíveis aí por telefone e por Skype. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigada e um ótimo dia a todos.